Vamos lá então, né? Paz do Senhor, boa noite a todos que estão. Vamos continuar nosso debate agora do livro de Mateus, capítulo 14, exposição de Mateus, capítulo 14. Queria mais uma vez agradecer a vocês que estão acompanhando aí. E espero que realmente seja... Desliga essa luz, sei que ia ficar melhor, ficou pior. Espero que realmente seja útil aí para que a gente possa continuar aprendendo. Antes de começar, como de costume, vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento para essas coisas e que a gente possa aprender, colocar em prática também na sequência da nossa vida. Santo Deus, obrigado mais uma vez, Pai, pela oportunidade que estamos aqui, Senhor, reunidos nesse grupo dos jovens, ainda que com poucas pessoas, Pai, porém todos com interesse de aprender da Tua Palavra, Senhor, de conhecer um pouco mais de Ti e saber como agir de acordo com a Tua vontade, Senhor. Peço que o Senhor venha nessa noite, nesse momento em que nós estamos aqui mergulhando nas Tuas Escrituras, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos espirituais para que possamos captar todos os ensinamentos que o Senhor tem para nos passar, Pai. E que a gente possa colocar em prática dia após dia para a honra e glória do Teu nome. Amém. Bom, Mateus 14. Não atualizou aqui, não. Mateus 14, o capítulo 13 finalizou aí quando Jesus estava sendo rejeitado pelos seus, né, lá na cidade dele, onde ele cresceu, em Nazaré. E aí o capítulo 14 começa aí contando um pouco da história de João Batista. Estão ouvindo? Beleza, né? Estão ouvindo? Estou sim, pode continuar aí. Então o capítulo 14 começa contando aí a história um pouco da história da morte de João Batista, o contexto da morte de João Batista. Era um contexto em que o rei de Israel naquele momento ali, o rei Herodes, o rei daquela região ali, né? Ele era... Tinha a esposa do irmão dele, chamada Herodias, ele tinha interesse nessa esposa. Aí no livro de Mateus diz que ele queria possuir essa esposa do irmão dele, que é Herodias. Espera aí que eu me perdi um pouco aqui. Isso. E aí, no livro de Marcos, nos conta, na verdade, que ele tinha se casado com Herodias. Né? João se casou com... João não, desculpa. Herodes se casou com Herodias, que era esposa do seu irmão Filipe, e João tinha dito para ele que isso não era correto, que ele não estava certo em fazer isso. E por esse motivo ele pegou e... por influência dela, né? Ele mandou prender João, porque João afrontou o rei, João afrontou o comandante ali, dizendo que ele não podia fazer aquilo, e ele pegou e mandou prender João e lançou João no cárcere. Só que ele não tinha coragem de matar João. Nos outros evangelhos, Marcos e Lucas, vamos contar aí que Marcos nos conta que Herodes ele temia João porque o povo considerava João um profeta. Então ele temia o povo, o que o povo poderia fazer se ele matasse João. E no livro de Lucas também nos conta que, Lucas não, no evangelho de João, na verdade, ele não só temia o povo, como ele também tinha um certo respeito por João, porque nos momentos em que ele ouvia João, ele ficava impressionado com a sabedoria de João quando ele ouvia João de bom coração. Então ele tinha por João, até de certa forma era um prisioneiro dele, de certa forma era um cara que ele considerava muito porque ele respeitava as coisas que João falava. Conta lá, João Batista no caso, né? Mas isso é contado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, certo? E aí o que acontece? Só que chegou um certo dia, no aniversário de nascimento de Herodes, como presente de aniversário, a filha de Herodias foi dançar para ele. E essa filha de Herodias, quando dançou, agradou Herodes. Herodes ficou encantado com ela dançando. Então, ela foi e ela encantou Herodes a tal ponto que Herodes chamou ela e falou assim, ó, tudo que você pedir, eu vou te dar. Peça-me qualquer coisa, eu vou te dar. Não lembro agora qual é o evangelho que conta, mas se é Marcos ou se é Lucas,
mas chega a dizer que Herodes falou assim, mesmo que você me peça metade do meu reino, eu vou te dar tudo que você quiser. Tanto que ele ficou encantado. E aí, a filha de Herodias recorreu a Herodias e falou assim, o que é que eu peço a ele? Né? Não fala isso no Evangelho de Mateus claramente, mas em Marcos e Lucas vai falar. E aí ele falou assim, peça a ele a cabeça de João. Porque era João que criava problema para o casamento entre a mãe de Herodias, aí no caso, ou desculpa, entre Herodias e Herodes. Então peça a cabeça de João aí. E aí ela foi lá e chegou para Herodes e falou assim, olha, então quero que você faça rapidamente, lá no Evangelho de Lucas fala, rapidamente, sem demora, traga para mim num prato ou numa bandeja a cabeça de João Batista. E aí conta que Herodes ficou muito triste com isso, porque ele tanto temia o povo, porque o povo considerava João um profeta, como temia matar o próprio João, porque João era um conselheiro dele, um homem justo e santo, e ele tinha medo disso, mas para honrar a palavra dele, como ele tinha prometido na frente de todo mundo do reino ali que estava na hora do aniversário, ele mandou lá o cara aí cumprir a promessa e trouxe a cabeça de João, entregou a cabeça de João para a filha de Herodias, e a filha de Herodias entregou a cabeça de João para ela. Então, ou seja, por influência de Herodias sobre a filha dela e da filha dela sobre Herodes, João foi assassinado. Por que Mateus nos conta essa história? Porque, na verdade, como Herodes já tinha matado João Batista, quando começou a aparecer as notícias sobre Jesus, sobre o que estava acontecendo, Herodes, na verdade, pensou que era João Batista que ele tinha assassinado, que tinha ressuscitado entre os mortos. E por isso estava fazendo aquelas coisas. Eles não viam como Messias. Eles não conseguiam enxergar Jesus como Filho de Deus. Alguns falaram que, na verdade, era Elias, que tinha ressuscitado, fala nos outros evangelhos também. Outros falaram que poderia ser simplesmente mais um dos profetas, como antigamente, ou algum dos profetas de antigamente também haveriam ressuscitado. Ou seja, nenhum dessas pessoas que estavam com sua mente fechada e seu coração fechado, eram capazes de enxergar Jesus como previsto nas Escrituras como Messias. Portanto, não o reconheciam como Deus e por isso não aprovavam as suas obras, vamos dizer assim. Na verdade, muito pelo contrário, confrontavam as suas obras. Considerando que Herodes já tinha mandado matar João Batista e que ele estava pensando que Jesus era João Batista ressuscitado, Jesus certamente, ou o povo todo certamente entendeu que ele novamente mandaria matar. Então aí a Bíblia nos conta que quando Jesus soube disso, ele se retirou para um lugar afastado e num barco, né? E a ideia dele foi ficar afastado, foi para um lugar deserto. Quando chegou nesse lugar, na verdade, quando ele começou a sair, o povo soube que ele estava indo para lá, reconheceu ele quando ele chegar lá, na verdade, e correram, reconheceram quando ele estava saindo para esse lugar, e todos correram de várias cidades ao redor a pé para poder chegar naquele destino primeiro que Jesus. E isso aconteceu. De forma que quando Jesus desceu, já tinha uma multidão lá esperando para ele. E aí, Mateus vai nos contar aí no seu evangelho que Jesus, ao descer, encontrou essa multidão, se compadeceu da multidão e curou os enfermos. Essa forma como Mateus conta. Só que Lucas nos conta de uma forma ainda mais completa. Ele vai dizer que Jesus, quando chegou lá, encontrou aquela multidão que tinha ido encontrar com ele, e o evangelho de João conta que Jesus enxergou aquela multidão como se fosse um monte de ovelhas sem pastor, é assim que ele se refere. Aí Lucas nos conta que Jesus acolhia essas pessoas quando eles chegavam lá, falava-lhes a respeito do reino, ou seja, fazia o principal que ele tinha que fazer, e também socorriam aqueles que tinham necessidade de cura. Então, eu entendo que essa descrição de João é muito mais de Lucas é bem mais adequada, porque, na verdade, coloca em primeiro lugar aquilo que é mais importante e aquilo que era o foco do ministério de Jesus. Porque o motivo principal que nós temos de seguir a Cristo, de acordo com esse ministério que ele criou e que hoje nós seguimos até o momento, é a questão do reino de Deus. É que a gente possa compreender o que é o reino de Deus, o que é viver em justiça, o que é amar ao próximo, exercitar o amor, né? Porque nós recebemos de Cristo de graça a salvação que ele nos concede pela cruz, isso já em nossa situação, né? Naquele momento ali desse fato, Cristo ainda não tinha morrido, mas já era o seu propósito. Nós recebemos essa salvação gratuitamente e passamos a viver pelo seu reino, para o cumprimento do seu reino em nós. E se a gente for lá para Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer, aos Coríntios, perdão, Paulo vai dizer que
O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, são essas coisas que a gente deve buscar na nossa vida, o reino de Deus. Porque a gente vai crer, como essas pessoas ali, que Jesus explicava sobre o reino e curava aqueles que necessitavam de cura. Portanto, a gente vai compreender que servindo a Deus, andando de acordo com o seu reino, Jesus vai saber a nossa necessidade de ser curado. Isso não quer dizer que a gente não possa pedir a Ele, apresentar a Ele as nossas curas. Mas muito antes da gente saber o que pedir, Deus já nos conhece, Jesus já nos conhece e já sabe qual é a cura que nós precisamos. Seja uma cura física, seja uma cura espiritual, seja uma cura interior, seja lá que cura for. Certo? Então, essa forma como Lucas descreve essa chegada de Jesus nesse local, para mim, ela é muito mais completa e explicativa sobre o ministério de Jesus, que tinha como objetivo pregar as boas novas e o reino, e para isso ele curava aqueles que ele queria curar, aqueles que ele entendia que necessitavam de cura, né? E assim deve também ser a nossa vida diante de Cristo. E outra coisa também, se nós estamos no seu reino, se nós vivemos de acordo com o seu reino, além de ele saber a nossa necessidade de cura antes mesmo da gente pedir, ele também vai nos ensinar a pedir a coisa certa, de forma que os seus ouvidos estarão inclinados aí ao nosso pedido, se nós vivermos em justiça, como diz desde o Velho Testamento e é citado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta. E aí Jesus vai fazer por nós aquilo que ele sabe que é o melhor para nós. Tranquilo? Algum comentário aí sobre isso? Então, depois que Jesus estava lá falando sobre o reino, pregando o reino, ensinando coisas para esse povo e curando o que eles necessitavam de cura, quando já estava no finalzinho da tarde, os discípulos chamaram ele e falaram assim: Jesus, esse pessoal que está aí com a gente aí, ó, é melhor você liberar esse povo logo para ir embora, porque aqui onde a gente está é deserto, não tem nada, eles precisam voltar lá para alguma cidade próxima aqui para encontrar e onde ficar e para encontrar comida. Aqui eles não vão encontrar, então libera logo eles, que já está escurecendo, eles têm que chegar nessas cidades a tempo aí de encontrar abrigo e de encontrar comida. E aí Jesus falou assim: não, mas eles não precisam ir embora, não. Vocês mesmos aí vão dar comida para eles. Tem algumas coisas que eu vou falar aqui, pessoal, que pode ser que eu não esteja no Evangelho de Mateus só, mas eu construí aqui de acordo com todos os evangelhos que contam essa história, tá? No caso aí, Mateus, Marcos e João. Desculpa, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os 4 contam. E aí Jesus falou assim: não, eles não precisam ir embora, não. Vocês mesmos aí vão dar comida para eles. Não é o João Batista, né? Não, é o apóstolo João, não é João Batista. João Batista tinha morrido, né, aqui nesse caso já, então ele não poderia contar essa história. Porque muita gente acha que os livros de João é João Batista, e não, é o apóstolo. Na verdade, são 2 João aí, tá? São 2 Joões diferentes. Então, Jesus falou assim: não, eles não precisam ir embora, não. Vocês mesmos vão dar comida para eles aí. Marcos nos conta assim, que na hora que Jesus falou que eles não precisavam ir embora, que os discípulos falaram assim: como é que a gente vai alimentar esse pessoal todo aí? Para alimentar esse povo todo, a gente vai ter que gastar 200 denários de pão. Você quer que a gente vai lá comprar pão e comprar 200 denários de pão? Será que vale a pena gastar esse dinheiro todo? Um denário significa o equivalente à diária de um trabalhador braçal, certo? Ou seja, vamos supor aí, nos dias de hoje, um trabalhador braçal, sei lá, eu não sei quanto é que não, mas supor que um servente de pedreiro aí ganha, por exemplo, R$50 por dia, vamos supor. Uma pessoa que trabalha como diarista ganha mais do que isso, né? Vamos supor R$50 por dia. 200 denários daria R$10.000 de pão para comprar. Então, os apóstolos falam assim: mas nós vamos gastar R$10.000 de pão aí para poder alimentar esse povo todo? A gente nem tem esse dinheiro aí. Aí Jesus falou assim: mas então o que vocês têm de comida aí? Aí eles foram lá, contaram e encontraram lá nas contagens deles 5 pães e 2 peixes, né? Como vocês leram aí. Só que o texto nos conta que havia aí mais ou menos 5.000 famílias, porque o texto fala 5.000 homens, o homem como cabeça da família. Ou seja, se a gente pensar que homem, mulheres e crianças, aí vamos supor que cada família tinha 3, 15.000 pessoas, vamos botar entre 12 e 15.000 pessoas, que talvez algumas famílias só tinham homem e mulher, por exemplo. Enfim, muita gente, né? Porque assim, o menino que levou os 5 pães e os 2 peixes,
ele não foi com a família dele. Ele foi, eu já escutei uma pregação a respeito disso, ele não foi com a família dele, ele foi conhecer Jesus, que estava lá na região, e levou os 5 pães e os 2 peixes. Ele estava entre a multidão, na verdade. Eles contaram na multidão o que encontravam e encontraram uma pessoa que tinha esses 5 pães e 2 peixes. Certo? Ou seja, suponhamos que tinha mais de 10 mil pessoas lá, naquele momento. Aí Marcos e Lucas vão nos contar aí que Jesus mandou organizar esse povo em grupos de 50 e 100 pessoas, sentarem em cima da relva verde lá da grama, entre grupos de 50 e 100 pessoas. Aí ele pegou esses 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou e começou a repartir essas coisas, os pães e o peixe, começou a entregar, não vai dando para eles comerem aí. E aí, no final das contas, os discípulos foram pegando o que Jesus repartiu, foi dando para comer, dando para comer, dando para comer. Todo mundo comeu a ponto de se saciar. E aí, João nos conta que Jesus falou assim, não, nada vai ser desperdiçado, catem tudo aí. E quando os caras cataram todas as sobras, depois que todo mundo já tinha enchido a barriga, catou todas as sobras, ainda tinha sobrado 12 cestos aí de comida, de pão e peixe. E eu fico pensando assim, é claro que Jesus, desde o início, sabia a quantidade de gente que tinha, Jesus sabia a quantidade de pães e peixes que eles iam encontrar ali, porque Jesus conhece todas as coisas. Do que eles iam comer, do que ia sobrar. Pois é, mas Jesus criou uma situação para que os discípulos perguntassem, e toda essa situação que aconteceu evidenciou 2 coisas. A primeira coisa é que esses discípulos encararam aí frente a frente, né, viram o tamanho do problema, eles puderam perceber o tamanho do problema e se depararam com a sua limitação diante dessa situação. Eles não tinham como resolver aquilo ali. Tanto que eles queriam mandar o povo embora. Vale lembrar que no Evangelho de Mateus aí não fica tão claro, mas nos Evangelhos de Marcos, Lucas e João, nos conta aí que esses discípulos tinham acabado de retornar daquela viagem missionária que Jesus tinha os enviado lá atrás, lembra? Eles tinham acabado de voltar e contaram a Jesus tudo que eles tinham feito lá. Então, de repente, os caras voltaram até meio... a gente fez isso e aconteceu, tal, não sei o quê. E aí, de repente, se deparam com uma situação em que eles não podem fazer absolutamente nada. Eles ficaram incapazes. Então, Jesus permite eles perceberem uma situação, se depararem com o problema, antes de Jesus resolver o que ele já sabia que ia fazer desde o início, Jesus permite que eles se deparassem com o problema para poder entenderem que estavam com limitação diante dessas coisas que não podiam resolver isso sozinhos. Né? E aí Jesus, sem dificuldade nenhuma, de repente, resolve isso aí de uma forma que cria alimento para todas as pessoas ali, ainda sobrando, mostrando para aquele povo que ele tinha controle sobre todas as coisas, que ele fazia tudo conforme lhe apraz. Né? E o apóstolo João, ele, como eu falei, ele também conta esse fato aí no evangelho dele, no evangelho que ele escreveu, só que ele dá detalhes diferentes. Ele fala que, na verdade, foi Jesus que criou a situação. Jesus que perguntou para o apóstolo Filipe, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para esse povo todo aí? Só que o próprio texto diz que Jesus perguntou isso apenas para pôr Filipe à prova, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer. O próprio texto de João diz dessa forma. Filipe responde assim, Jesus, 200 denários aí não daria para comprar pão suficiente. Então aqui, na verdade, não é nem 10 mil reais, é mais de 10 mil reais. 10 mil não seria suficiente para comprar dinheiro para esse povo aí. Comprar pão para esse povo aí. Lembrando, pessoal, que 200 denários, eu estou fazendo uma conversão para 10 mil reais aqui de uma forma bem simbólica, tá? Não tem como eu dizer exatamente quanto valeria. E aí, depois que eles percebem que não teriam como dar comida para aquele povo todo, aí Jesus vai e multiplica os pães e tal. E aí, depois desse milagre, o povo vai dizer, isso no Evangelho de João, né? Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Ou seja, graças a esses milagres aí que Jesus está fazendo, mais um milagre que Jesus está fazendo, eles identificaram que Jesus era de fato o Messias prometido. Corroborando para a gente aqui a informação de que o objetivo de tudo é que as pessoas cresçam em Jesus como Deus, em que as pessoas crescem nos ensinamentos acerca do reino de Deus, e Jesus utilizava os seus sinais miraculosos como testificação de que ele era o Filho de Deus. Porque, como a gente falou já várias vezes, naquela época, certamente, pelo menos 3 ou 4 apareceram ali dizendo que era o Messias. E Jesus mostrava a esse povo que ele era diferente, fazendo todas essas coisas que nenhum outro poderia fazer. Certo? E aí João nos conta ainda aí que
que Jesus percebeu naquele momento ali, Jesus estava sabendo a intenção do povo e identificou que esse povo queria proclamar Jesus rei à força. Esse era o objetivo. Quando eles viram essas coisas, ficaram tão abismados que eles queriam proclamar Jesus rei à força. Depois vocês podem ver lá no Evangelho de João, conta isso. E aí, quando Jesus percebeu que isso ia acontecer, que eles estavam querendo fazer isso, Jesus retirou-se sozinho e foi para o monte orar sozinho. Porque nós sabemos que o intuito de Jesus não era ser rei de Israel, não era ser rei daquele povo, numa nação, rei de uma nação. O objetivo de Jesus era ser rei de um povo, era ser o rei e salvador de um povo, não só daquele povo dos judeus que ali estavam, como todos os gentios que ainda viriam a receber os ensinamentos da palavra de Deus, até que chegasse aos confins da terra, nos incluindo, como está fazendo aqui hoje. O objetivo de Jesus não era ser rei específico daquela nação. O objetivo de Jesus era ser rei de um povo descendente de Abraão pela fé. E por isso não poderia se limitar àquele reinado físico que eles queriam fazer naquele momento. Por isso Jesus fugiu, caiu fora aí para poder não acontecer isso. Certo? Algum comentário? Da minha parte, não. Pode seguir. Beleza. No dia seguinte, quando estava amanhecendo já, né? Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, podem pegar aí o barco, vão entrando no rio aí, no mar de Tiberíades aí, e vão atravessando para o outro lado. Não deixa claro aqui os textos, mas provavelmente Jesus falou assim: eu encontro vocês daqui a pouco, enquanto eu vou despedir a multidão aqui, enquanto eu vou liberar o pessoal. E aí os discípulos entraram no barco e foram seguindo. E aí Jesus foi despedir o pessoal todo foi embora. E aí quando o pessoal foi embora, Jesus se retirou mais uma vez para ficar sozinho, para orar sozinho. Depois do dia inteiro lá, que Jesus liberou o povo, orou tal, já no finalzinho da tarde, Jesus foi lá para a beira da praia e viu que o barco dos discípulos já estavam bem lá mais longe, né? E aí os discípulos estavam tentando remar e não estavam conseguindo, porque o vento estava muito forte. E eles não estavam conseguindo dar conta de domar o barco, né? Aí Jesus pegou e foi ao encontro deles, andando por cima das águas, para encontrar eles de frente, né? O Evangelho de Marcos nos conta que Jesus queria tomar a dianteira sobre eles, queria chegar na frente do barco. Os caras estavam lá, no desespero, sem conseguir controlar o barco. De repente, olha para o mar e vê um cara andando em cima da água, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar: meu Deus do céu, é um fantasma e tal. E aí Jesus fala assim: calma, galera, tenham bom ânimo, sou eu que estou aqui. Aí o Evangelho de Mateus, os outros não contam não, né? Mas o Evangelho de Mateus nos conta que Pedro falou assim: Senhor, ainda duvidando, né? Pedro ainda duvidando. Se é o Senhor mesmo, então manda eu ir até aí. Quero ver se é o Senhor mesmo. Aí Jesus vai responder: pois então venha, Pedro. Manda Pedro ir. Aí Pedro vai, começa a andar sobre as águas, assim como Jesus estava fazendo. Só que aí, de repente, Pedro olha para o lado, vê o vento, percebe a situação furiosa do vento, bate o medo, para de acreditar e aí começa a afundar e clama por Jesus para salvar. Jesus vai, então, salva e Pedro sai da água, eles voltam para o barco e quando Jesus entra no barco, o vento acaba. Só que Jesus falou com Pedro, né? Homem de pouca fé. Deixa eu abrir o texto aqui para ver exatamente como foi que Jesus falou. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, era o próprio Jesus mandando Pedro ir. Pedro foi, viu que era Jesus, porque a condição que ele impôs para Jesus se cumpriu. E mesmo assim, depois ele duvidou. Ele disse: rapaz, por que você duvidou? Rapaz? Está afundando. E vem, sobe aqui, vamos entrar no barco. Aí o vento cessa e a Bíblia nos conta aí que os discípulos que estavam no barco ficaram atônitos, maravilhados com o que Jesus acabou de fazer. E no Evangelho de Lucas, na verdade, no Evangelho de Marcos, vai nos contar que os discípulos ficaram impressionados e Marcos fala que isso aconteceu porque os discípulos ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Ou seja, eles não tinham entendido ainda que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa conforme a sua vontade lhe mandasse. Não tinha nada muito difícil para Jesus, não tinha nada difícil para Jesus. Ele fazia qualquer coisa que fosse necessário para a expansão do reino de Deus.
multiplicou pães, eles não entenderam que Jesus estava fazendo aquilo porque era Deus e que todas as coisas estavam sob o seu controle. Ele tinha controle de tudo, nada o assustaria, nada o impediria de fazer nada. E os discípulos ainda não tinham entendido isso. Aí Jesus vai criar uma nova situação para que eles percebessem quanto Jesus era poderoso. Porque a gente consegue entender aí que toda a situação foi criada por Jesus de propósito. Até o vento que estava acontecendo, foi Jesus que criou essa situação para que os discípulos tivessem mais oportunidade de compreender o seu poder e a ausência de limitação para a sua vontade. Não haveria nada que impediria Jesus de cumprir a sua vontade, de fazer a sua vontade. Tanto é que na hora que eles chegaram no barco, que depois que ele salvou Pedro e foi para o barco, estava cumprido já o propósito, Jesus fez o vento parar de soprar. Jesus faz tudo o que for necessário para que o reino de Deus se expanda e que o nome de Deus seja glorificado. Certo? Algum comentário? Ô, Décio, Oi. só uma analogia aqui. Ô, João, peraí rapidinho. Tá acabando o tempo aqui. Deixa eu finalizar e abrir outro. Não vai cortar sua fala. Fechado. Fala aí, João. Sim, Décio. Essa questão aí, quando você falou que... Peraí que eu perdi minha linha de raciocínio. Sim, que Jesus fez muitas coisas para mostrar o poder dele e meio que instigar a fé no coração daquelas pessoas que estavam vendo aquelas obras. E aí eu ia perguntar se, tipo, isso pode se refletir na nossa vida hoje, que às vezes as coisas acontecem de maneira ruim, talvez, como uma maneira de Jesus se provar na nossa vida. Aí, quando você estava falando, eu lembrei de quando Jesus fez o cego enxergar, que perguntaram a ele, eu acho que é essa passagem, que perguntaram a ele se ele era cego porque a mãe tinha pecado, alguma coisa assim. E, se eu não me engano, ele falou que alguns problemas teriam a existência para provar a fé, para provar o poder de Jesus, alguma coisa assim. Mais alto, João. Mas é o nosso computador. Não deu para ouvir tudo, não? Deu para ouvir, mas tá bem baixinho. Ah, pronto. Era só isso mesmo. Até aí deu para ouvir? Então, João, eu acho que... Peraí, deixa eu porque minha caixa de som aqui tá bem baixinha. Ei, Carla, limpa aqui, ó. Tá babando o germe. Meu genrinho lindo. Eu entendo o seguinte, o que eu sempre falo é o seguinte, Jesus é Deus, Jesus fez muitos milagres ali nos evangelhos, nos contam vários milagres que Jesus fez, diversos, né? Alguns contam mais, outros contam um pouco menos, de acordo com o objetivo do escritor e do público-alvo, e etc. E Jesus continua fazendo milagres hoje, segundo a tua vontade. Tá? Isso não há o que discutir. Existe uma grande diferença, no meu entendimento, daquele momento para esse momento que nós vivemos hoje. Como você falou assim, isso se aplica a nós hoje. Se aplica, no meu entendimento, no sentido de que é o seguinte, o que eu entendo dos evangelhos e do período em que Cristo, do seu ministério aqui, aqueles 3 anos de ministério que ele teve aqui na Terra, bem como a vida que nós temos hoje diante dele, tem uma coisa que não muda, porque o próprio Deus não muda, ou que o seu objetivo não mudou. Jesus sempre tinha um propósito em fazer um milagre. Jesus não fazia milagre por fazer. Jesus não fazia milagre para satisfazer a vontade do ser humano. Jesus fazia o milagre que, como a gente falou aí, né, que o Evangelho de João nos conta que quando aquele povo chegou lá, antes da multiplicação dos pães e dos peixes, ele fez, ele levou cura àqueles que necessitavam de cura. Ele compreendeu, Jesus sabia a quem que ele tinha que curar, muito antes da gente saber. Da mesma forma, vale para hoje. Então, Jesus continuou fazendo milagre e, como você citou aí, o que eu entendo é que os milagres de Jesus tinham por objetivo, ali naquele momento do ministério dele, que as pessoas vissem quem de fato ele era, para que ele mostrasse que ele não era igual a qualquer um dos outros que tinham aparecido. Ou seja, naquele momento ali, ainda não tinha havido a cruz, ainda não tinha havido a ressurreição. Jesus estava anunciando as boas novas, anunciando o evangelho,
anunciando o seu propósito de estar aqui entre os homens. E os homens não tinham, digamos assim, exceto as profecias do Messias, não tinham um motivo inicial para pensar que Jesus era diferente dos demais. Mas uma vez que eles viram Jesus fazendo as suas obras, os seus sinais miraculosos, como o próprio Jesus fala lá, creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se não creiam quando eu digo, creiam pelo menos porque as obras são as mesmas. Então eles começam a ver um Deus em Jesus, certo? Tanto é que quando essas coisas acontecem, naquele cenário que a gente falou lá da tempestade, Jesus acalma a tempestade, a frase dos discípulos foi falar o seguinte: verdadeiramente vemos que é o Filho de Deus, porque até o mar e o vento te obedecem. Então essas coisas que Jesus fazia provava para esse povo que ele era o Deus, né? Vejam que nesse momento não seria mais necessário, porque Jesus já tinha feito tantas coisas, mas João nos escreve aí que os discípulos ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E os discípulos estavam com ele todos os dias e ainda não tinham entendido o que ele fazia. Pois é, então só que ele continuava fazendo porque era propósito dele. Aquelas pessoas foram as pessoas escolhidas para Jesus para dar seguimento à sua obra através das missões depois que ele ascendesse aos céus. Nos dias de hoje, o que eu entendo? A gente não pode, de forma alguma, seguir a Jesus esquecendo do seu reino, simplesmente para ter aquelas coisas que ele pode fazer. A gente vai ver em outro momento em que Jesus fala assim: eu sei que vocês só me seguem por conta da multiplicação dos pães. Então muitas pessoas ainda estão seguindo Jesus só por isso. E o objetivo da vida com Cristo não é colher os seus milagres, não é colher as suas bênçãos para este mundo, não é colher as coisas que ele pode fazer em relação ao meu emprego, em relação ao dinheiro que eu quero comprar um carro. Não é para essas coisas que eu devo seguir, não, nem mesmo para uma cura física. O objetivo de eu seguir Jesus não é a cura de uma doença. Jesus pode curar? É claro que pode, mas esse não é o centro. O objetivo de eu seguir a Jesus é a gratidão pelo que ele já fez. Porque se eu tenho um Deus em que o objetivo é que ele faça as coisas por mim, não sou eu que estou servindo a ele, é ele que está servindo a mim. Então, na verdade, eu tenho que servi-lo pelo que ele já fez, crendo que ele saberá, como ele soube com esse povo e na multiplicação dos pães, crendo que ele saberá o momento de eu ser curado, o momento de eu ser liberto, o momento de eu ser abençoado, o momento de eu ser próspero, ele saberá melhor do que eu mesmo. E o que não me impede de apresentar a ele as minhas petições. Porém, muito mais do que pedir, eu tenho que crer que ele só vai me dar aquilo que ele sabe que é melhor para mim. Portanto, como nós aprendemos lá quando discutimos o capítulo 6, devemos servir a Deus pelo que ele pode fazer, orando, apresentando a ele as nossas petições, porém pedindo que ele cumpra a vontade dele. Não sei se eu respondi a sua pergunta, João, porque o áudio estava meio ruim aqui na hora. Se não, você pode falar que agora eu estou ouvindo melhor aqui. Não, Deus, foi mal aí pelo áudio também. É que eu liguei e não estava sabendo como é que estava, não. Mas é isso mesmo. Você conseguiu explicar bem. Eu gostei, obrigado. Nada. É isso que a gente tem que ter em mente. O centro da vida com Cristo não são os milagres, as bênçãos que ele pode fazer para este mundo. É um milagre específico. Esse é o centro. O milagre específico é aquele que ele fez, nos transformando de pecadores condenados em salvos e justos pelo teu sangue. Esse é o milagre. Né? Esse é o milagre que é o centro do nosso motivo de servir a Deus. Os demais que ele pode fazer e faz segundo a sua vontade, esses aí são a continuação da sua graça. Porque nós continuamos sem merecer, visto que somos pecadores. Mas se o nosso foco em servir a Deus são os seus milagres, na verdade nós não estamos servindo. Né? Ele que está nos servindo. Então é isso que a gente tem que pensar no meu modo de ver aí. Algum comentário aí acerca disso? Acerca dessa passagem aí de Pedro andando sobre as águas, etc. Tem mais um comentário que eu queria fazer. Esse texto é um texto alvo de muita pregação. Certamente todo mundo aqui já ouviu alguma pregação sobre o momento em que Pedro anda sobre as águas. E muitas vezes a gente vê uma pregação no sentido de que Pedro queria fazer alguma coisa e duvidou e afundou. E você não pode ter dúvida, o que você quer fazer, você tem que fazer, porque Jesus é quem ele sustenta Pedro sobre as águas e tal. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção num pequeno detalhe desse texto aqui. Pedro andar sobre as águas
foi uma condição que ele fez, mas foi Jesus que queria que ele andasse, para que ele visse o poder de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que é o seguinte: não adianta eu querer botar na minha cabeça que eu tenho uma vontade para cumprir e eu vou cumprir isso independente de qualquer coisa, porque o Deus que sustentou Pedro sobre as águas é o mesmo Deus que vai me fazer cumprir a minha vontade. Se essa não for a vontade de Deus, eu vou afundar na água igual Pedro afundou. É importante que a gente entenda que Pedro estava fazendo aquilo ali porque Jesus mandou ele fazer. Aquela era a vontade do próprio Pai, com o intuito de provar mais uma vez aos discípulos o seu poder. Então, eu não posso me basear de que, não, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, porque o Senhor vai me dar suporte naquilo que eu precisar. Ele vai me dar suporte quando for o objetivo de cumprir a sua vontade, quando o objetivo for glorificar o seu nome. Se for para glorificar o meu nome, se for para buscar glória pessoal para mim, não adianta eu crer que Deus é o Deus, não sei o quê, porque eu não estou servindo a Ele, eu estou querendo cumprir, como diz a carta de Tiago, pedindo para gastar com os meus próprios prazeres, para satisfazer minha própria vontade. Se for assim, não é esse o contexto desse fato aqui em que Jesus fala com Pedro que ele não andou sobre as águas porque ele duvidou. Então, a gente tem que ter cuidado de que, às vezes, não, eu sei que eu tenho que ter um carro porque eu não posso duvidar que Deus vai me dar um carro. Mas qual é o seu objetivo de ter o carro? Será que a vontade de Deus, nesse momento que você tem o carro? Oxi. Apareceu 3 pessoas na cara do pastor. Será que o objetivo de Deus é me dar esse carro agora? Então, será que Ele vai me dar o suporte necessário para que eu cumpra a minha vontade? Eu entendo que, na verdade, o suporte de Deus sempre vai estar presente, mas que sempre o centro deve ser o cumprimento da sua vontade e a glorificação do seu nome, nunca do meu. Tá? Então, só para a gente ter cuidado para não interpretar errado isso aí. Se você não duvidar igual Pedro duvidou, você pode fazer tudo que você quiser. Pode, se essa for a vontade de Deus. Certo? Alguém discorda? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Pai, quer falar alguma coisa? Seu microfone está desativado, pastor. Ô, Décio. Não? Oi, Dani. No final, eu posso falar uma coisa que aconteceu comigo esses dias? Pode falar. Né? Posso falar? Pode. Esses dias, né, foi quinta-feira. Eu tava, assim, muito triste, né, angustiada. Porque eu tô aqui em Caetité, aí eu tô morando com minha patroa. Aí eu não tô saindo pra lugar nenhum. Tô ficando com ela no apartamento e lá, assim, isolamento total. Não tô indo ver minha família, já vai fazer um mês que eu tô sem ver todo mundo lá. Aí, eu tava muito angustiada, pensando muitas coisas, assim. Aí, quando foi de noite, eu peguei, saí, desci, fui lá pra garagem. Aí, sentei lá, falei, vou conversar com Deus, ver as estrelas, né, e conversar com Deus. Aí, eu sentada lá na garagem, lá, né, aí eu olhando pro céu, olhando as estrelas, né, a lua. Aí, falando com Deus, falei, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Falando, né, o que eu tava sentindo. Aí, de repente, apareceu um gatinho preto. Foi a coisa assim, mais, sei lá. Apareceu um gatinho preto. E, no caso, tinha 2 gatos. Aí tinha um que só tinha 3 patinhas. No caso, só tinha uma mãozinha. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, por que esse gato apareceu logo agora? E fiquei assim, né, com aquilo. Depois eu parei, eu pensei. O ser humano tem tudo. No caso, eu tenho tudo. Só o que tá matando é a saudade, né? Eu tenho tudo. Tenho um lugar para morar, tem comida. Aí eu fiquei olhando assim, falei assim, esse gatinho, gente, quer ensinar alguma coisa. Foi Deus que enviou ele aqui, porque eu tava muito angustiada. Aí eu vi o gatinho passando assim, e o outro rompendo, e ele querendo acompanhar o outro. E ele com aquela determinação, assim, de encostar perto do outro. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí, de repente, bateu aquela paz, assim, no meu coração, como se aquele gato falasse, não, você tem que lutar, você tem que persistir. Tipo assim, parece que foi um ensinamento, alguma coisa assim que Deus, que naquele momento, assim, me deu uma paz tão, tão boa no meu coração. Aí eu falei, não, eu preciso contar isso. E, sei lá, tem tanta coisa assim que acontece na vida da gente que
é Deus que, só Deus mesmo, viu? Mudando de assunto, esse dia também aconteceu que minha irmã, ela tá grávida de 2 meses. Aí, ela foi no médico, o médico passou uma medicação para ela tomar. Quando ela chegou na farmácia, acabou que a farmacêutica passou outro remédio, mudou de remédio. Aí, assim, é Jesus, porque, olha, foi um milagre, assim, que aconteceu, porque ela pegou o remédio, foi olhar, quando ela olhou a receita do médico, que o médico tinha receitado, e olhou o remédio e falou, não é esse remédio que eu vou tomar, não. Mas aí eu pensei, já pensou assim, se ela tivesse tomado, então eu acho que isso foi, acho não, tenho certeza, foi um milagre de Deus, foi Deus que tocou no coração dela, para ela pegar aquele remédio e ler antes de tomar. Porque eu não tenho esse costume assim, eu confio, né, o médico passou, aí eu vou na farmácia, compro e tomo o remédio. E ela não, ela foi lá, pegou o remédio, olhou a receita, quando ela olhou a receita do médico, falou, não, esse remédio aqui é totalmente diferente. E assim, se ela tivesse tomado esse remédio, eu acho que ela teria perdido a criança. Foi uma coisa assim, essa semana foi muitos acontecimentos. É isso. Pode falar. Não, já terminei. Terminou? Aí o que explica Jesus, né? A Bíblia diz lá, né, em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que estão no seu caminho, são chamados pelo seu nome e tal. Como o pastor sempre gosta de falar, né? Não é qualquer pessoa que as coisas cooperam para o bem, é aqueles que amam a Deus e andam no seu caminho. Então, assim, se nós não somos perfeitos, nós não somos livres de pecar, nós não somos 100% santos, nós somos aqueles chamados por Deus numa luta constante pelo processo de santificação contínua até o dia em que a volta do Senhor Jesus nos transformará, nos glorificará o nosso corpo a ponto de sermos transformados em imortais, incorruptíveis. Mas, nessa luta diária que nós temos contra o pecado, tentando essa santificação, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso propósito, Deus conhece se nós verdadeiramente o amamos. O pecado que eu cometo, Deus sabe se eu estou vivendo deliberadamente em pecado, como a Escritura diz, ou se foi um acidente, ou se foi um descuido, né, ou se foi um vacilo. Se é um pecado, vamos dizer assim, se eu estou escolhendo viver dessa forma, ou se eu vacilei, fraquejei de alguma forma, pequei. E mais do que isso, Deus vê depois do pecado se o meu coração verdadeiramente se arrependeu ou não. Então, como Deus conhece individualmente a cada um, desde a fundação dos mundos, dos séculos, Ele nos conhecia, todas as coisas que acontecem visam esse propósito. Aqueles que Ele conhece que o ama, que Ele escolheu e que Ele amou primeiro, todas as coisas cooperam para o bem. Décio, mas eu já me dei mal uma vez, eu fui assaltada, eu apanhei, sei lá, qualquer coisa aconteceu comigo. Foi para o seu bem, porque a gente pode não entender. Posso não entender por que isso aconteceu. Como, por exemplo, minha mãe recentemente passou por uma cirurgia. Meu Deus do céu. Minha mãe, aí, aos meus olhos, uma pessoa que tem uma vida tão justa, uma pessoa que tem uma vida tão correta, que já sofre tanto por outros motivos, tal, ela passar por uma cirurgia, eu merecia muito mais. Só que, como a gente já falou uma vez aqui, vai perguntar para ela se ela acha que foi para o bem dela, vai perguntar para ela como é que está a fé dela depois da cirurgia, como é que era antes. Olha a história de Jó na Bíblia. Jó era um homem justo, um homem que não era perfeito, né? Tinha suas falhas também, obviamente, porque a Bíblia nos conta que somente um não pecou, que foi Jesus. Então, mas Jó era considerado um homem justo aos olhos de Deus e passou por tudo aquilo. Mas gente, será que foi só uma brincadeirinha de Deus com o diabo para poder provar um para o outro que Jó não ia cair e etc? Será que foi só um joguinho que Deus fez com o diabo? Basta a gente olhar como Jó finaliza o seu livro. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de andar contigo e te conhecer mesmo. Ou seja, é claro que Deus tinha um propósito para Jó com tudo aquilo, não há dúvida. Então todas as coisas que acontecem com a gente têm um propósito para que aconteça. E a gente não pode se queixar de nenhuma luta. Se a gente for olhar o livro de Hebreus, o autor vai nos contar sobre os heróis da fé e ele vai dizer que
essas pessoas que viveram na fé, eles finalizaram a sua vida sem alcançar a promessa para eles, para essa terra. E depois ele nos fala assim, portanto, na sua luta, na sua jornada diária contra o pecado, persistam nessa luta, por lembrança dessas pessoas que foram os heróis da fé, que persistiram, e olhem para Jesus, porque Jesus enfrentou todo tipo de vergonha, mas não desanimou. Então, por que nós vamos desanimar com as coisas que nós enfrentamos? Por que nós vamos desanimar da fé com as coisas que nós enfrentamos? E na sequência ele fala lá, e outra coisa que eu quero animar, o autor fala, né? Quero animar vocês com mais alguma coisa, que é o seguinte, na luta contra o pecado, vocês acham que vocês já sofreram muito? Vocês acham que já enfrentaram muita coisa na luta contra o pecado? Vocês acham que a vida de vocês tem muita perseguição nesse mundo aqui? Mas eu quero dizer para vocês que na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram no nível de derramar sangue. Vocês não chegaram no sangue. Então a luta de vocês não é tão pesada como vocês estão pensando. Poderia ser pior. Poderia ser pior essa luta de vocês. Portanto, não desanime, porque todos esses heróis da fé que o autor de Hebreus cita e o próprio Jesus foram suportados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e a recompensa de Cristo que o autor de Hebreus nos conta é que hoje ele está lá. Passou por toda essa vergonha, enfrentou todo tipo de vergonha, mas depois foi honrado, recebeu o nome que está sobre todo nome e está sentado à destra de Deus lá nos céus. Então, assim, o autor exemplifica a trajetória de Cristo com a nossa trajetória, dadas as devidas proporções. A gente tem aflições, enfrenta problemas aqui, mas nada disso aí é sem suporte. Todas essas coisas visam, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, refinar nossa fé para que ela seja mais valiosa, ela se mostre mais valiosa do que ouro refinado pelo fogo. Então, esse é o objetivo, é provar a nossa... Certo, pastor? Tudo bem. É provar a nossa fé. Esse é o objetivo das provações que a gente passa. Essas coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos ao nosso Deus. Certo? Tem compromisso. Alguém mais quer comentar? Então, voltando ao que João falou, né, o que Dani falou também, em relação ao texto de Mateus, e todas essas coisas aconteceram para não só para os discípulos, como todos aqueles que acompanhavam Jesus e vivenciaram os seus feitos, com o objetivo de moldar a fé deles, para que eles percebessem que Jesus era Deus, que eles crescem naquele como Messias, largassem tudo que fosse necessário, como a gente viu na semana passada na parábola do terreno com o tesouro, né? O cara larga tudo que ele tem em busca desse tesouro. E é isso que Jesus queria que esse povo fizesse. E foi isso que eles fizeram. Os discípulos largaram tudo que era oposto ao reino de Deus e passaram a seguir a Deus e a dedicar toda a sua vida na sequência ao reino de Deus de uma forma que enfrentaram todo tipo de perseguição, até morte, né? E em alguns casos aí mortes, como a gente acabou de ver, a morte de João Batista decapitado, como a história nos conta, embora isso não tenha na nossa Bíblia, a história supõe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Então, assim, esse é o convite que a Bíblia nos faz. Servir a esse Deus, crendo na honra que virá pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, enfrentando todo tipo de provação sem desanimar, porque estamos certos de que a recompensa eterna, ela é certeira e ela vale a pena, vale a pena. E é uma prova do que a gente está falando aí em relação ao intuito de Jesus em provar para esse povo que ele era Deus e conclamar esse povo a segui-lo, é o que acontece aí no verso 33, capítulo 14. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Este era o objetivo de Cristo desde o início em criar toda essa situação. Veja que eles passaram por tribulação. O barco estava difícil de governar porque estava ventando, tiveram medo de uma coisa que se apareceu para eles, mas ao fim das contas, a fé deles foi edificada. Este era o propósito de Deus com tudo aquilo. Certo? Se Jesus tivesse deixado que eles viajassem no barco, sem vento forte, sem dificuldade, e Jesus simplesmente encontrasse com eles do outro lado lá, isso não ia edificar a fé deles. Eles iam continuar igual estavam antes. Mas agora, depois de tudo isso que aconteceu, eles criam mais do que eles criam antes. Certo? Porque Jesus criou essa situação para que eles crescem mais, para que a sua fé fosse fortalecida. E aí o capítulo 14 finaliza aí, a partir do verso 34 em diante, quando, depois que Pedro vai para o barco com Jesus, ele encontra com os demais discípulos, eles atravessam e vão lá para a região de Genezaré, e aí o povo lá reconheceu que Jesus era,
E no Evangelho de Marcos nos conta que eles chamaram gente de todas as cidades. Traz todo mundo que tiver doente aí, que o cara chegou. E aí esses caras foram atrás de Jesus. E aí eles imploraram a Jesus que simplesmente, eles nem queriam que Jesus desse atenção para cada um, não. Jesus, só deixa eu tocar aí na orla da sua roupa aí, porque eles criam que o poder de Jesus era limitado, era ilimitado. E fato aconteceu que aqueles que tocaram, todos eles foram curados por Jesus, simplesmente terem tocado na orla das suas vestes. Certo? Em Marcos nos conta aqui que quando o povo reconheceu Jesus e ele ia percorrendo a região, as pessoas traziam as macas dos enfermos, não era nem só os doentes, eles traziam os doentes na maca, porque eles criam que em Jesus havia cura, havia cura. A gente só não pode cair no erro de entender que este é o foco do ministério de Jesus, que este é o foco da nossa vida. Resolver os meus problemas, curar as minhas doenças, sem que eu vivencie o seu reino, sem que eu faça parte do seu reino. Às vezes nós vamos sofrer para isso acontecer. Às vezes nós vamos passar por dificuldade para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Tá? Eu mandei para vocês lá no grupo, não sei se alguém chegou a ver, eu recomendo fortemente que vocês assistam um vídeo de um pastor de Brasília chamado A Teologia dos Mimados. Tá? É um vídeo muito interessante sobre isso, sobre como é a nossa relação com Cristo, o que é a vida com Cristo. Tá? Que não é só mar de rosas, como muitos pastores têm pregado aí e feito muito sucesso. O maior influenciador digital evangélico do mundo é um brasileiro, que ele só prega bênção, só prega maravilha, ele só fala sobre um Deus de amor. Ele só prega metade do evangelho, ele só prega que Deus é amor, que Deus perdoa os pecados, que Deus salvou todo mundo na cruz, mas ele não explica que é necessário que o verdadeiramente salvo se abstenha do seu pecado, se afaste do seu pecado, se corrija, e que as suas atitudes gerarão sofrimento para você, porque é a lei da semeadura. Ele não prega essas coisas, e que a sua dificuldade vai existir, mas que se você busca viver de uma forma justa e santa, você vai aprender a agir de uma forma certa, e mesmo quando você tiver dificuldade, permitida pelo próprio Deus, Ele dará o suporte e cumprirá o propósito dele em que sua fé seja aperfeiçoada. Tá? A Bíblia finaliza aí em Marcos, né, capítulo 6 de Marcos, nos contando que onde quer que Jesus entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, eles colocaram os enfermos nas praças e pediam que ele simplesmente tocasse na roupa dele. E todos que tocavam saíam curados, mostrando mais uma vez o poder de Jesus, porque esse era o seu propósito naquele momento. Certo? A gente discutiu na semana passada, é importante que a gente entenda o propósito de Cristo para as coisas. Se o propósito de Cristo não houvesse um propósito específico para cada coisa, não haveria por que Jesus chegar na sua terra, na sua região onde ele cresceu, e deixar o povo lá sem entender. Será possível que o poder de Deus, o poder de Jesus, é limitado de uma forma que existe a possibilidade de que ele queria de que ele se esforçou para que aquele povo cresça nele, mas a sua pregação, o seu poder não foi suficiente para que aquele povo cresça? Ou será que, como ele fez lá com os fariseus, como a gente viu, que ele pregava em parábolas para que só os seus entendessem e os que não fossem seus não entendessem? Então, a gente pode não compreender o propósito de Jesus, mas esse propósito há, e ele faz da forma como ele quer. E não adianta eu querer comparar a minha capacidade de compreender com a capacidade de Jesus, porque ele conhece a cabeça de todas as pessoas, ele conhece o coração de todos, ele tem um conhecimento do tempo e do espaço que eu não tenho. Se a gente for ler Eclesiastes lá, Salomão escreve exatamente dessa forma: quanto mais você quiser entender o mundo, mais louco você vai ficar, porque você não vai entender. Você não tem o conhecimento que Jesus tem, do tempo, do espaço, da eternidade, de todas as coisas, da intimidade de cada um. Então, eu vou falar, gente, por que fulano está passando por isso? Por que fulano está passando por aquilo? Eu não consigo entender. Beleza? Eu não entendo mesmo, não. Mas Deus sabe por quê. Ele tem um propósito para todas as coisas. Certo? E ninguém que passe por qualquer dificuldade nessa vida está passando de uma forma injusta. Todos pecaram e todos têm, por merecimento, o sofrimento. Esse é o nosso merecimento. Não só neste mundo, porque nós plantamos neste mundo
a, o mal de acordo com o nosso pecado, então deveríamos colher só o mal. E em relação à eternidade, mais ainda, porque transgredimos a aliança, o mandamento de Deus, transgredimos o propósito de Deus. Deus fez com o seu povo um compromisso, nós transgredimos esse povo. De Adão para baixo, todos transgredimos esses mandamentos. Portanto, nosso merecimento é sofrimento, o nosso merecimento é condenação, o nosso merecimento é inferno. E por que a gente não vai passar por tudo isso? Simplesmente porque ele nos amou, sem motivo para isso. Ele nos amou porque quis nos amar, porque esse é o amor de Deus. Quando a gente fala do amor, quando a Bíblia descreve o amor de Deus, ele usa o verbo agapau, o substantivo ágape, o amor ágape. Esse substantivo se refere a um amor incondicional. Não é um amor que Deus me amou porque eu merecia que ele me amasse. É um amor que Deus me amou porque ele escolheu me amar. Ponto final. Portanto, não há injustiça de Deus, por exemplo, em querer que aqueles fariseus lá não ouvissem a palavra dele. Ele escolheu a quem ele queria amar e ele escolheu porque ele sabe o motivo para isso. Eu não vou entender. Eu não entendo por quê, como a gente estava falando da situação de minha mãe, por que minha mãe passou por tudo isso? Eu não entendo. Aos meus olhos, ela é justa. Mas não posso comparar o meu critério de justiça e de santidade com o critério de Deus. Não posso fazer isso. Quem é a santidade da minha mãe? Quem é a minha santidade perto da santidade de Deus? A Bíblia diz quem é. Trapos de imundícia. É isso que nós somos. Como é que eu vou comparar o meu julgamento, o meu juízo das coisas com o juízo de Deus? Não posso fazer isso. Portanto, a única coisa que eu posso compreender é que nós só mereceríamos sofrimento e condenação. Mas o amor de Deus por nós é tão grande, e como lá na carta de João ele escreve, nisto consiste o amor, não em que nós amamos, mas que ele nos amou. Ele nos escolheu amar primeiro. E só por isso, por pura piedade e misericórdia, sem qualquer razão, nós não vamos para o inferno, nós não vamos sofrer tanto quanto deveríamos, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Não sei nem por que eu entrei nesse assunto, fugi um pouco do tema aqui, mas eu deu vontade de falar, eu fui falando aqui e ponto final. Alguém quer comentar aí? Carla não vai comentar nada, não? Tá calada? Bora, Carlinha, fala alguma coisa aí. Não, as explicações de Décia é tão boa que até eu fico viajando. Eu gosto demais de ouvir. É muito entendível. Mas eu queria falar para você, Dani. Verdade, ele Né? fala muito bem. Fala e explica direitinho, né? Fala muito bem. Deus abençoe verdade. a todos nós. Eu não tenho nem o que dizer. Eu fico feliz em Dá poder falar. André, você sabe como eu começo a falar e não tenho nem vontade de parar, mas... Porque é entendível, é bom, é entendível. É uma forma fácil da gente entender, né? É muito bom. E aí a gente fica só degustando mesmo. Coisa boa só para degustar. Eu queria falar para você, Dani, né? Igual você teve essa experiência aí. Foi sensível, né? A presença de Deus. Foi sensível. E ele fala assim com a gente nas simples coisas, entendeu? Ele é um Deus perfeito, ele fala na palavra de Deus, que é através da Bíblia, e fala também através das situações que acontecem, né? Que a gente tem a sensibilidade. Comigo acontece muito isso. Deus fala comigo muito, mas muito no dia a dia. Eu observo as coisas, observo assim, o falar, o caminhar das pessoas, a natureza. Então, assim, Deus, ele fala comigo muito, muito através das crianças, assim, sabe? Eu vejo o amor de Deus. Então, assim, quando a gente é sensível, quando a gente pede essa sensibilidade para Deus, ele fala com a gente todo momento, né? Ele fala com a gente todo momento. E a gente vai lembrando versículos. E é bom a gente estar sabendo a Bíblia, igual a gente está aprendendo mais um pouco, porque você vai lembrando de versículos, você vai podendo encaixar no seu dia a dia e nessas situações, como o Décio falou, né? E igual ele explicou aí, do versículo que ele citou, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, quando a gente ama, quando a gente segue, quando a gente busca, essas coisas acontecem e o sobrenatural realmente acontece nas nossas vidas, né? Então, que nós possamos ficar cada vez mais firmes, todos nós, porque é isso que Deus quer, né? Ele quer sempre estar falando conosco, ele quer sempre estar tendo um relacionamento conosco, não é isso?
Amém. Para você ver que foi uma coisa assim. Coisa assim, tão simples, né? Que um gatinho vai aparecer assim, e junto com o outro. Aí, Oi. Oi, mãe. De Dani travou aí, deve ter caído na internet dela. foi a internet aqui mesmo. A internet. Aí eu falei assim que quando eu vi o gatinho, né? Eu vi a persistência daquele gato caminhando. Eu falei, não, eu não vou parar por aqui. Eu tenho que continuar. E eu até que conversei com Carla. Foi, Carla, mandei aqueles áudios lá para você. Foi aquele dia, não sei se foi na quinta. Aí eu falei, não, na noite, assim, eu disse, Clara, né, minha patroa ainda falou, Dani, você tá mal hoje? Eu falei assim, não, vai passar. Aí eu desci pra garagem lá, fiquei. Aí naquilo eu fiquei olhando pro céu e falando, oh meu Deus, por que tudo isso acontecendo, tudo ao mesmo tempo? Aí foi quando eu vi esse gatinho andando, eu fiquei assim, surpresa, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, se um animal, ele tem a capacidade de persistir naquilo que ele quer, e a gente, o ser humano, tem capacidade muito maior. Falei, não, Deus vai me dar força e eu vou lutar. E graças a Deus estou aí firme e forte nessa caminhada. Amém. Essa situação que você verificou aí, a que Carla falou, eu creio que todos nós já vivemos uma situação parecida assim. Quando a gente está no hospital mesmo, eu acho um lugar assim fortíssimo. Ou quando a gente está passando por uma situação de enfermidade, ou quando a gente está acompanhando alguém, né? Eu que já vivi as duas situações de acompanhar alguém, você vê que os seus problemas, você vê tanto maiores que os seus, e você vê que o seu não é nada, que o seu problema não é nada. E você encontra força exatamente olhando as situações mais difíceis que as pessoas estão vivendo, né? Todos nós já passamos por situações parecidas e, assim, verdadeiramente Deus fala com a gente em todo o tempo, com a natureza, em tudo que a gente vê, né? Nós já passamos por esse texto que fala assim, olhai os lírios do campo, eles, né, não colhem, não cegam, alguma coisa assim, e ainda assim os alimentam. É a mesma coisa, a gente fazer uma análise dessa, né? A gente está em alguma situação, como você falou, eu olhei para aquele gato, vi isso, vi aquilo, né? Carla falou a mesma coisa, e é assim, a gente tem que realmente estar atento, porque Deus fala com a gente de todas as maneiras. Não precisa que alguém venha falar conosco. Deus fala da forma como Ele quer. E tem formas assim muito simples de Deus falar, como essa que você viveu, né? E assim, meu celular descarregou aqui, eu não sei se alguém comentou assim, mas quando desce e fala assim, os discípulos estavam ali no barco, eles precisavam passar por aquela situação. Deus criou aquela situação de tempestade, eles precisavam passar por aquilo ali. E assim também é a nossa vida. Se a gente vivesse só na bonança, certamente a gente nem ia lembrar de Deus, né? E com as situações que a gente vive, com as tempestades que a gente vive, com as lutas que a gente vive, a gente se aproxima de Deus, a gente cresce espiritualmente, a gente amadurece, né? Tem um texto, aquele texto também que fala assim, é melhor estar num velório do que numa festa. Está numa festa, ninguém está lembrando de Deus, e no velório todo mundo está ali reflexivo e tal. Então, são situações que Deus realmente permite que a gente viva e situação que Ele cria nas nossas vidas, para que a gente reflita, para que a gente aproxime de Deus, para que a gente amadureça, né? Deixe de mimo, de calunduce, tome posição de servo e de serva do Senhor, né? E passa a servi-lo. Então, Deus é tremendo, Ele fala com a gente realmente de todas as formas. Nas simples coisas Ele fala com a gente. Infelizmente, que nem todos estão atentos, né? E nós mesmos nem sempre estamos atentos a perceber. É isso. Deixa eu finalizar aqui, porque vai cair a reunião, já abro outra, viu? Para a gente concluir. Eu queria comentar uma coisa aí. Como minha mãe falou assim, muitas vezes a gente não percebe as coisas que Deus quer ensinar para a gente e tal, né? Com esse negócio de
do coronavírus aí, a gente às vezes está falhando em perceber justamente os ensinamentos que a gente tem que aprender, né? Ou seja, meu Deus, Deus está pedindo que eu passe, que meu povo passe por isso, que a nação. O que eu posso melhorar diante dessa situação toda? Ontem ia ter o culto na igreja. Duas coisas, né? Assim, como a gente tem que ter atenção, justamente essa questão de que o centro é Deus, o centro nunca vai ser eu. Eu nunca vou ser o centro da ação de Deus. Deus tem que ser o centro da minha ação. O propósito de Deus é o cumprimento da sua vontade. Quando começou esse negócio de coronavírus, eu cheguei lá num certo hospital para trabalhar, e aí tem uma moça lá que é crente, né? E aí eu cheguei para ela e falei assim, e aí, como é que tá o negócio? Tinha acabado de começar. Como é que tá o negócio de coronavírus aí? Não, a gente não pega isso não, que a gente é crente. Eu falei, destaque, o vírus vai pegar para você apresentar a sua carteirinha de membro da igreja para ver se ele vai pegar em você ou não, capaz. Aí passou, não sei o que tal. Quando foi ontem, ia ter o culto presencial na igreja, a partir de 4 horas. 3 horas da tarde, eu já estava lá para ajeitar o negócio da transmissão. Chega uma senhorinha, devia ter uns 85 anos. Vai ter culto hoje? Aí o cara que estava na porta ficou meio assim para dizer para ela tal. Ela entrou na igreja. Vai ter culto hoje? Eu falei, vai. Mas a senhora não pode ficar, não. Por quê? Porque a senhora é grupo de risco. O vírus aí, se pegar o pessoal mais velho. Aí ela falou assim, ué, e o vírus sabe quem é velho e quem é criança? Eu falei assim, não, ele não sabe. Agora, quando ele pega no pessoal mais idoso, pode ser que seja uma doença mais séria, tal. Então, o decreto diz que os idosos não podem participar do culto. O meu advogado é Jesus. Não tem nada disso, não. Esse vírus aí não sei o que, não tem nada, não. O meu advogado é Jesus. E a Bíblia fala isso. Você está precisando ler a Bíblia. Eu falei, tá bom, mas infelizmente a senhora não vai poder ficar, não. A senhora pode conversar com o pastor, se a senhora quiser. E o pastor depois me contando, dizendo, não, tomara que ela não venha, tomara que ela não venha. Aí a vézinha saiu chateada comigo. Mandou ler a Bíblia, que o advogado dela é Jesus, que essa doença não pega, não. Que não vai fazer nada com ela, nem com o povo dela. E que o povo não tinha que ter medo, não, que não sei o quê. Aí, assim, eu vou culpar essa senhora? Não vou culpar essa senhora. O que ela aprendeu a vida inteira dela na igreja? Será que não foi um evangelho centrado em mim? Deus tem que fazer o que eu quero, livrar das coisas como eu quero ser liberto, ser livrado? A gente vê na Bíblia contando aí que até o próprio Jesus, não lembra na semana passada? Jesus, percebendo que o povo queria lançá-lo do topo da cidade, desviou-se e foi embora. Será que Jesus não poderia paralisar todo mundo? Será que Jesus não poderia matar todo mundo com piscar de olho, se ele quisesse? Claro, mas Jesus, até o próprio Jesus sabia ter prudência. O Provérbio nos explica que o tolo, o prudente identifica o perigo e recua, ao passo que o tolo identifica o perigo e não recua e sofre as consequências. Então, enfim, a senhorinha infelizmente entendeu que o propósito da existência de Deus era me colocar no centro e cumprir as coisas que eu preciso que ele cumpra. Quando ao passo, Deus às vezes quer que você saiba viver no cativeiro. Quando ao passo, Deus às vezes quer permitir que você fique preso para que você lembre mais dele, para que você ore mais a ele, para que você perceba mais a sua insignificância diante de um vírus, para que você sinta falta da comunhão com seus irmãos. Quando às vezes Deus provocou tudo isso para que você aprendesse a viver com menos comida na sua despensa, com menos dinheiro na sua conta. Quando, na verdade, Deus poderia ter qualquer propósito e que não cabe a nós dizer, como Paulo diz lá em Romanos 9, por acaso pode a criatura dizer ao Criador, faça desse jeito ou daquele? Pelo amor de Deus, gente. Não pode, né? Mais algum comentário, alguma dúvida que a gente possa tentar ajudar, alguma discordância, alguma opinião diferente? O que você falou aí é exatamente isso mesmo. Esse vírus aí não veio sem nenhum propósito, não.
tem um lado ruim, né? Mas também tem o lado bom. É igual você falou aí. Nesse momento mesmo, eu parei, assim, para refletir tantas coisas que, assim, que passaram despercebido na minha vida e que hoje faz tanta falta e que Exato. depois que passar tudo isso, para mim vai ser diferente. Eu vou fazer muitas coisas assim que antes, até que eu tinha vontade de fazer, ou sei lá, e não fazia. E agora com esse, né, esse distanciamento, assim, todo mundo, né, isolado, assim, passa, a gente reflete, né, vê a vida de outra forma, de outra maneira. E o que você falou aí é certo, é exatamente isso que está acontecendo. Só que nem todos têm, né, esse pensamento aí de ver esse lado. Continua fazendo as mesmas coisas errado. E assim, eu acho que, sei lá, tem muitos aí que não, o pensamento não muda, não. A E eu, senhorinha graças falou a Deus, comigo assim, depois. a senhorinha falou comigo assim também. Quem botou isso aí no mundo não foi Deus, não, foi os homens, viu? Foi Deus, não, foi os homens. Eu falei, eu pensei comigo assim, moço, coitado de Deus, ó, não deu nem conta de Oh, impedir os homens de fazer isso. Esse Deus tá fraco demais, hein? Mas é isso. Você falou uma coisa aí, Dani. mas é Depois que cada cabeça, né, pensa de uma forma. Exato, mas a gente precisa renovar o nosso entendimento dia após dia, né? Através da palavra. Ninguém tem conhecimento pleno de todas as coisas. Outro dia eu vi na internet, o cara perguntou a um pastor assim, pastor, tem algum tema que o senhor não tenha domínio? Aliás, respondeu assim, eu não tenho domínio em nenhum tema. Porque realmente a gente não tem, né? Você falou assim, depois que passar tudo isso, eu vou estar diferente. O ensinamento que eu acho que a gente tem que ter assim, ó, se alguém passar por isso que o mundo está passando e sair dessa situação igual estava antes, o que será mais tem a acontecer para que a gente melhore, né? O que será mais que eu tenho que passar para que eu me aproxime de Deus diante de uma calamidade nunca vista no mundo? E como Deus permite que a gente, né, pelo seu amor por nós, porque nós o amamos, Ele permite que a gente passe por isso, para que a gente aperfeiçoe a nossa fé, a gente precisa estar próximo para as próximas coisas que virão. A tendência, segundo as previsões escatológicas do próprio Jesus, é que outras coisas piores aconteçam. E ainda não chegou o período da grande tribulação, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque muita gente discorda teologicamente dessa questão, se a igreja vai passar ou não vai, mas, enfim. Eu só sei que a gente tem que seguir firme, forte aí com Deus e ver que tudo isso aqui é passageiro, né? E procuramos a vida eterna. E assim, eu, graças a Deus, mudei em relação à minha fé, né? Que antes, como eu já tinha dito da outra vez, eu não tinha. Eu desacreditava muito das coisas. Até que eu precisei passar por muitas coisas para mim perceber, né? Que Deus existe. Mas graças assim, as pessoas também, né? Que alguns amigos também que me ajudaram. E assim, eu busquei também, né? Não adianta uma pessoa querer o outro não quer ser ajudado. E eu, graças a Deus, eu tenho procurado bastante entender a palavra de Deus. Eu tenho, ultimamente, é o mais, né? Sempre eu estou ouvindo, estou vendo alguma coisa e graças a Deus eu estou aprendendo bastante. E quero continuar firme aí, se Deus quiser. Logo batizar, é isso. Isso mesmo, continue e persista, né? É o mais importante que a gente pode fazer. Amém? Amém. Mais alguém vai colocar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Não, gente? Então vamos orar para a gente poder encerrar, né? Mais uma vez. Oi, Dani. Eu falei assim, eu já falei demais, hoje não tem mais nada para falar, não. Amém. Vamos orar. Nós agradecemos, viu? Sua parcela, que você contribuiu com a gente aí. Viu? Volte mais É vezes. gratificante demais. Amém. Eu tô aqui cansada, porque hoje foi uma luta aqui hoje, porque a gente mudou de apartamento, né?
Aí hoje foi o dia da mudança. Aí eu tô aqui exausta, mas falei, não, para Deus a gente tem que ter um tempinho. Verdade. Aí eu tô aqui, ó, morta de sono, cansada, mas tô aqui. Amém. Glória a Deus. Agradecer também a João Pedro, que apareceu aí. João, meu genrinho. Léo, viu? E a todos vocês aí. Que Deus continue abençoando cada um de forma especial. Amém, amados? Amém. Depois eu vou conversar com o pessoal da equipe. Eu já estou com umas ideias aqui para colocar aí. Eu quero ver vocês participando mais. Quarta-feira Amém? tem culto, né, Carla? Se Quarta-feira tem esforçar para ir para o culto. Você viu? culto na quarta, faz um esforcinho. O pastor colocou lá no grupo, já colocou um áudio lá, convocando eles, viu? São jovens. Não é igual a velhinha, não, né, Décia? Eles podem estar lá. Em relação Sim. em relação aos cultos lá, eu não vou poder participar porque minha patroa não libera para nada. Até que eu tô já um mês, vai fazer um mês, né, que eu tô longe de minha família lá, mãe, todo mundo. E aqui, então, ela não vai deixar mesmo. Mas assim, eu não posso reclamar não, tô levando. Deus está me dando força e logo, logo isso vai passar. Amém. Mas eu vou estar participando daqui. Se puder, assista o Tá culto bom. na internet, que tem sido bom. Viu, tá bom, vou fazer isso mesmo. Obrigada a todos aí, viu? Amém. Deus Abençoa. Vamos orar então, agradecendo a Deus, né, por essa palavra, mais esse estudo, que Deus continue nos abençoando. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano Deus, de paz, soberano Deus, Pai, bondade. Nesse momento quero te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, meu Deus. Que o Senhor continue nos guiando, nos guardando, nos protegendo, se assim for da tua vontade, Pai. E que o Senhor esteja assim, sempre conosco, Deus. Obrigado pela palavra que tivemos hoje, pelo estudo, Senhor, por ter falado tão bem aos nossos corações, Jesus. Que o Senhor possa estar assim, cada vez mais capacitando, abençoando a vida de Décio. Ele está preparando assim, com tanto carinho esses momentos para a gente. Que o Senhor continue abençoando a vida de forma especial. Fica conosco, abençoa cada jovem, aqueles que participaram, aqueles que não puderam participar também, nós do departamento. Que o Senhor esteja conosco para a honra e glória do teu santo nome, que eu te peço, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Todos possam ter uma boa noite, viu? Deus abençoe. Se vocês puderem um tempinho aí, assistam o vídeo que eu mandei lá, Teologia dos Mimados. É um vídeo muito legal. É uma pregação com um cara de Brasília. Ele fala bem devagarzinho assim. Então, se vocês quiserem, ele explica muito bem. Se vocês quiserem botar lá no YouTube, tem uma função assim, ó, velocidade de reprodução. Eu, particularmente, aumento a velocidade, porque eu não tenho muita paciência para ouvir o cara falar devagar demais, não. Mas, quem não quiser, ele fala bem devagar, bem pausado. Mas é bom, porque é compreensível. Eu também não tenho paciência, não. Lá tem a função lá, aumentar a velocidade de reprodução. Minha paciência é igual a de Carla. Né, Carla? Mas se tratando disso aí, eu gosto de assistir. O vídeo dele é muito bom, viu? Eu recomendo mesmo que vocês assistam aí. Eu também gosto. Só... Ok. Beijo, boa noite. Beijo, boa noite. Abençoe a todos. Um abraço, tchau. Boa noite.